Seja muito bem-vindo, você que está chegando aqui agora no podcast Deus Está Aqui. Hoje a gente vai estar falando sobre um assunto maravilhoso. Estamos aqui novamente com o nosso querido, eu vou falar meu pai aqui, o Zazá, Isaías. Cara, uma honra ter você aqui presente conosco mais uma vez, tá passando conhecimento pro pessoal aí, né? E faz uma breve apresentaçãozinha sua, fica à vontade, e aqui a gente já vai abordar o assunto daqui a pouco. Opa, a honra é minha, viu, Jefferson? Oh, que isso. Ser chamado de pai por você, né? Filho desse aí. Uma honra, né? Para qualquer ser humano aí de pai, né? Obrigado, mano. Fico feliz também, cara. Deixou honrado aqui, viu? Consideração incrível. Também te considero bastante, né? Você sabe. Bem, pessoal, vou me apresentar. Eu sou o Isaías Assis. Eu sou psicoterapeuta e me especializei em equilíbrio emocional, em emoções. Né? Hoje eu tenho consultório em parceria com o grupo DHS, é o Instituto de Desenvolvimento de Habilidades Sociais, parceria com o Nassis e a Juliana Casarim. Então hoje estou atuando com eles, uma parceria recente, né? E tenho o meu próprio instituto, que é o Instituto Ressignificando. Tá? Então, para você entender, eu sou um psicoterapeuta, né, especialista em equilíbrio emocional. Isaías Assis, esse é o meu nome. Maravilha. E se você precisar entrar em contato com o Zazá, na descrição desse vídeo aqui que você vai tá vendo agora, né? Aí embaixo aí vai ter o contato do Zazá. Então, se você estiver precisando de alguma ajudinha aí, um empurrãozinho aí na vida, né, para desenvolver alguma parte, comunicação, algum problema emocional, procura o Zazá, tá na descrição. Então, e agora a gente vai estar falando sobre um assunto muito importante. Acredito que 100% da população tem, não tem como correr, porque realmente 100% tem, por mais que seja mínimo, mas existe, né? E a gente vai estar falando sobre o assunto de traumas. A gente vai estar conversando um pouco sobre traumas, né? E se esse assunto é interessante para você, eu peço para que você fique até o final desse vídeo e eu garanto para você, como sempre, que até o final do vídeo você vai receber aí muitas dicas diretamente do Zazá para que você possa estar aplicando também e que você tenha conhecimento, né? Que é o ponto principal é o conhecimento, né? Então, você tendo esse conhecimento, você consegue desenvolver com mais facilidade. Então, fica até o final com a gente aqui, né? Antes da gente abordar, né, começar, fala um pouquinho sobre nossos patrocinadores, que sempre aparecem aqui, né? Tem aquele ali, DHS ali, você conhece? DHS Group, né? Parceria aqui junto com o Zazá, o Nan, a Juliana, todo mundo ali dos institutos, né, no caso. Depois a gente tem Bálsamo Gess, produto natural, muito bom para quem está sofrendo aí com problemas de cartilagem, artrite, artrose, né? Depois a gente tem a Buenos Pizza Quadrada, isso aí é bom, né? Juvenal. E depois a gente tem agora a F Cargo conosco aí, uma empresa aí que trabalha com coworking voltado para a área de logística. Cara, interessante pra caramba a área deles, muito legal. Lembrando que o contato de todos esses fornecedores na descrição, tá? Então, vamos lá, Zazá. Vamos iniciar aqui falando sobre traumas, né? Eu venho assim procurando, estudando um pouco em relação a essa área porque é uma área muito interessante, né? Porque traumas surgem todos os dias às vezes, né? Depende muito do emocional da pessoa também, né? E eu tava olhando e eu tenho uma dúvida, né? Em relação a tudo isso, que eu sei que traumas são coisas que acontecem, que marcam a gente, mas tem algum termo técnico para o que seja um trauma, o que é um trauma, né, voltado para o seu conhecimento, né? No nosso ver, né, com base no que eu estudo, né, a vida toda, né, eu tenho bastante base na programação neurolinguística, né, eu tenho muita base aí na gestalt terapia, né, não é o tradicional. Entendi. Tá? E tem base também na hipnose clínica, né? Então, em base nos estudos que nós fazemos, na neurociência, nós estudamos bastante, né, para entender a mente humana. Então, um trauma, basicamente, ele é um evento doloroso na vida de alguém. Um evento doloroso. Agora, você pergunta para mim, mas doloroso em que sentido? Ele pode ser tanto em sentido físico ou em sentido emocional. Entendi. Um exemplo, né, uma pessoa que sofreu uma cirurgia grave. Certo. Então, ela
sofreu aquele acontecimento da cirurgia, sofreu um trauma no corpo físico da pessoa. Teve que cortar, né? Teve que serrar ossos, às vezes, né? Uma cirurgia cardíaca, sim, né, de ponte tem safena. que abrir, né? Então é traumatizante, ou seja, vai doer e vai marcar fisicamente a pessoa, né? Por isso que depois que a pessoa passa, né, por um evento desse, eles falam que a pessoa vai ter os efeitos pós-traumáticos. Ou seja, as dores, né? As sequelas, né? Sim. A recuperação, né? Efeitos pós-traumáticos. No sentido emocional, não é diferente. Então, quando uma pessoa ela sofre um evento na vida dela que não danifica a parte física do corpo dela, mas ela sofre uma dor emocional, então é um trauma. E essas dores emocionais entra tipo angústia, sentimento... Desde crise de choro, né? Desde crise de choro, a pessoa fica chorando o tempo todo, desde até depressão. Entendi. Que a pessoa pode passar mais de uma semana, 2, 3 naquele estado, e tem pessoas que a vida inteira não se recupera de um trauma. Entendi. Por exemplo, imagina o trauma da perca de um ente querido, né? Vamos supor, a pessoa perdeu um filho, né? Prematuramente, né? Ou perdeu o pai muito cedo, a mãe, alguém de quem ele amava muito, né? E assim, algo... Principalmente quando é inesperado, né? Do nada, toma aquele baque. Quando a pessoa já estava doentada e o médico já vinha acompanhando, já dizendo para a pessoa que era grave e tal, a pessoa vai se preparando um pouco emocionalmente. Mas quando é uma coisa brusca, sabe? Tipo assim, um acidente, um automóvel, né? Um câncer inesperado, uma doença. Então a pessoa sofre aquele choque emocional ali que ele não aceita. Ninguém está preparado para isso, né? Para aceitar uma perca de um ente querido. Então a pessoa sofre aquele choque emocional e o que acontece? Muita gente, na hora que ele recebe a notícia, o choque, o evento é tão forte que a pessoa desmaia. Ela desfalece, sabe? Ela cai pro chão, ela desmaia. Aí a pessoa tem que correr com ela pro hospital, aí dá um calmante forte, né? Sim. Ou às vezes quando a pessoa, antes de contar, né? Fala, a gente vai ter que levar ele pro hospital primeiro, enrolar ele, contar uma historinha falsa para ele, né? E pra hora que chegar lá no hospital a gente, já dá alguma coisa para depois revelar para ele o que aconteceu, né? Entendi. Porque já sabe que a pessoa é sensível, né? Emocionalmente. Enfim, o que acontece com o trauma? Então, dá para você perceber que às vezes passa um longo tempo, a pessoa que não recupera de um trauma assim, ela quando vai ver um álbum de foto, por exemplo, ela não consegue ver um álbum de foto que tem aquela pessoa. Entendi. Porque se ela vê a foto, todas as emoções do dia que aconteceu o evento desabam nela outra vez. Ela tem uma recaída ali, sabe? Forte. Então, assim, algo é forte, sabe? Um trauma desse é forte. Ele pode durar a vida inteira. Tem pessoas que nunca supera, né? Nunca superam um trauma, sabe? Aí ele tem que conviver com esse sofrimento. Ele não pode falar da pessoa, não desfaz de roupa da pessoa, objetos da pessoa, sabe? Apega aquilo ali, sim, sabe? Tem ciúme daquilo, né? E às vezes ver uma foto já é o suficiente. Ou se alguém falar na pessoa, começar a contar algum fato sobre a pessoa do passado, já dispara, já dispara ali, a pessoa tem saudade de uma cena lá que a pessoa está contando, ai meu Deus, já começa a chorar, já falar nisso que olha, eu passo mal, não é conversa esse assunto, entendeu? Então isso é um trauma, Jefferson, né? É um evento marcante doloroso, um evento marcante doloroso, por forte impacto físico ou emocional. Entendi. Se for no físico, né, como eu citei o caso da cirurgia, ou um acidente de automóvel, né, que a pessoa pode se quebrar todo de moto, né, pode ser também. Entendi. Né? Só muda o evento, mas é da mesma proporção. Então é um fato marcante, um evento marcante doloroso, físico ou emocional, é um trauma. Entendi. Tá? E deixa aí as sequelas. Cara, que negócio doido, né? Tipo assim, por isso que é comentado, né? Por exemplo, uma coisa que acontece bastante com mulheres, que hoje em dia é conhecido bastante, né? Que é aquela depressão pós-parto, né?
A mulher ela entra ali numa crise, às vezes de existência, alguma coisa do tipo, né? E tem a ver muito com essa parte que envolve as duas áreas, né? Primeiro envolve ali o estado emocional da mulher no momento, né? Ah, tá grávida, geralmente já fica um pouco meio perdida por conta do processo ali da criança estar desenvolvendo e tudo mais. E depois, em sequência, vem, né? O momento ali físico, que é para poder ter a criança, e depois, né, entra de novo naquele estado de decadência, né, que a pessoa ela passa para aquele momento, ela cai, né. Então essa parte da mulher é interessante que engloba os dois lados, né, vem emocional, depois físico e emocional de novo. Exatamente. Né? Então, acho que é por isso que é uma das coisas que acontecem bastante, assim, em relação às mulheres, e que mostra isso com mais clareza para as pessoas que às vezes não conseguem entender, né, a diferença entre essa parte emocional e essa parte física, né? E assim, né, nessa parte total, a gente falando assim, você comentou sobre ser um impacto muito grande na vida da pessoa que gera um trauma. Mas como que se forma? Tem alguma coisa de se formar antes? Tem um processo antes dessa pancada que a pessoa toma? Algum problema emocional já do passado que encadeia isso ou algo do tipo? Tem caso que sim, né? Você falou, vou pegar o gancho da depressão pós-parto. A depressão pós-parto ela acontece mais com a mãe que não estava preparada para ficar grávida. Entendi. Então, essa mulher pensou assim, eu não quero ser mãe, eu não estou pronta para ser mãe. Vou falar, não quero, né? Eu não quero ser mãe, eu não vou ser mãe. De repente aparece uma gravidez inesperada. Essa pessoa já leva um choque. Já é um choque para ela, emocional, né? E a depressão dela, o estado de tristeza, né, que ainda não é caracterizado de depressão, já começa com o choque de descobrir que está grávida. Entendi. Aí já começa os gatilhos ali, já começa os medos. Aí ela já vai passar uma gravidez preocupante, tá? Aí depois ela já tinha preocupação com o medo do parto, né? Que ela já pensava em ser mãe porque englobava a responsabilidade de criar um filho, mas também as dores do parto, as dores da gravidez e tudo, né? Aí pronto, a hora que chega o momento mais pra frente aí, que é o parto, né? A pessoa ela sofre um trauma, ou seja, aquele efeito do parto, tá? Que dói muito, né? Bom, quando um parto é humanizado, tudo preparado, a pessoa estava pronta para ter o filho desde quando ficou grávida, é uma coisa. Sim. Agora, no caso que eu estou falando, é uma pessoa que não estava preparada, aí é traumatizante. Tá? É um choque para ela, uma que ela não queria. Aí vai ficando cada vez mais pesado. No momento do parto ali, eu conheço casos que a pessoa ela rejeitou a criança depois que nasceu. Eu tratei um caso de uma pessoa que ela rejeitou a criança, ela não quis a avó, né? A mãe dela teve que ir lá e pegar a criança e criar. Caramba. A avó criou a criança como filho. E a criança já estava lá com seus 10, 12 anos de idade, ela ainda não reconhecia a criança como filho dela. Nossa. O efeito daquele trauma ainda estava 12 anos depois atuando na mulher. Entendi. Entende? E o que é louco também, né? É que querendo ou não, eu acredito, né? O que eu vejo é que o fato dessa parte dos traumas acontecerem, principalmente nessa questão da depressão pós-parto, né? É que não só a pessoa que passa por esses momentos fica traumatizada, mas também quem sofre muito nesse desenvolvimento é a própria criança. Então acredito que a criança possa vir também com alguns problemas relacionados à vida emocional por conta desses momentos, né? Com certeza. Inclusive nós fazemos um trabalho lá na clínica que chama ressignificação uterina. Você já ouviu falar? Não conheço. Não conheço essa. Por causa do que você está falando. Ou seja, nós entendemos o seguinte, né? Que quando a mulher fica grávida, 3 meses antes dela descobrir que está grávida, inclusive antes de engravidar em si, né? 3 meses antes, dependendo o tipo de vida que essa pessoa tinha, né? O que ela passou emocionalmente nos 3 meses antes de ficar grávida já vai vir para o material genético daquela criança, que é o óvulo que já está nessa mulher. Entendi. Você entendeu? O óvulo já está absorvendo geneticamente, porque é uma extensão do corpo da mãe, né? O óvulo é da mulher.
O material é dela, tá no corpo dela, tá vivo lá dentro. Então, tá coletando tudo ali, né? Tá pegando informação. Então, se a mãe teve, por exemplo, conflitos em casa, briga com o parceiro, sabe? Uhum. Medo, muito medo ali, né? E ficou grávida nesse período. Ou até mesmo um trauma, né? Exato, também. Um trauma. O bebê já vai, o óvulo já absorve. Uhum. Quando aquele óvulo fecunda, né? Aquele óvulo que ficou maduro ali, o que acontece? Essa mulher já vai começar, através do cordão umbilical, a parte física, né? E química, passar para o bebê tudo que é dela. Nossa, que doido. Tudo que é dela. E aí o emocional dela, através do sistema nervoso, né? Uhum. Autônomo, vai passar também para o bebê. Porque o bebê se torna uma extensão do corpo da mãe. Aí o bebê vai absorver tudo que a mãe tem emocional, né? Sim. Então tudo que aconteceu nesse período é traumatizante para a criança, tá? Se o pai aceitou a criança, se pediu para abortar, você entendeu? O Sim. bebê vai sentir rejeição, vai nascer com o trauma da rejeição. Esse bebê pode nascer um bebê mais triste, mais propenso à depressão, né? Entendi. Enfim, detalhes como se o cordão umbilical ficou enrolado no pescoço, tá? A pessoa pode ter problemas de medo. Entendi. Depois que nasce, uma pessoa que tem problemas de medo, né? Fobias, né? Propensa a fobias. Se a mãe usou cigarro, nicotina ou usava droga, alguma droga forte, né? Como cocaína, por exemplo, a criança pode ter refluxo depois de adulto. Nossa, cara, que coisa louca. Ou seja, tudo que aconteceu naquele período já está sendo programado nessa criança, tá? Uhum. Por isso que nós fazemos esse trabalho, né, da ressignificação uterina. Quando a gente percebe que o parto e a gestação daquela criança, né, conversando com a mãe dele ou com ele mesmo, e a gente descobre que aconteceu várias coisas assim, no dia que nasceu o pai não estava presente, por exemplo, né? Uhum. Tem um efeito sobre a criança, tá? Nossa, cara. Gera até um perfil psicológico aí, né? Tá? Nessa criança, né? Um perfil negativo. Uhum. Então, nós trabalhamos isso para reprogramar esse período. Entendi. E essa é a ressignificação uterina. Ela trabalha esse período aí, por causa dos traumas uterinos. Caramba, que doido, né, cara? Vira um negócio, engloba mesmo, né, cara? Exatamente. E o legal, né, que a gente tá falando assim, acabei abordando um tema, né, falando sobre uma área que pra mim era só mesmo assim a informação que eu tinha assim em mente, né, que poderia ser alguma coisa. E olha o tanto de coisa que desencadeia isso, né? Exatamente. O tanto de coisa que surge por conta disso, né? E assim como eu sei que também os traumas são preocupantes para todos, né? Ele também, de alguma certa forma, ele gera alguma limitação para as pessoas, não gera? Tipo, em questão ao dia a dia e tudo mais, né? Com certeza. Vamos pegar alguns casos aqui, né? Uma pessoa que ela era motorista, uhum. né? Ela dirigia automóvel para as necessidades diárias dela, da vida dela, né? De repente, ela sofre um acidente de automóvel. Talvez ela nem se machuque fisicamente, viu, Jefferson? Nesse acidente. Uhum. Talvez ela só sofra um choque emocional. Só que aquilo é tão traumatizante que essa pessoa ela absorve um aprendizado instantâneo, sabe? Não tem, uhum. A mente nossa, humana, ela aprende de duas formas. Ou por repetição, certo? De tanto você repetir uma coisa, né? Você acaba ficando bom em fazer aquilo, certo? Certo. Mas a forma de aprender mais profunda e mais rápida é por trauma. Uhum. O trauma é um aprendizado forte, porque ele é instantâneo, porque ele é acompanhado de forte impacto emocional, que é a segunda forma que a mente aprende e a mais rápida, né? Entendi. É instantaneamente, em fração de segundo. Então, no momento que o cara bateu o carro e pum, ele já fica trêmulo ali, né? Uhum. Em choque, pronto. Ali a mente dele aprendeu medo de dirigir. Entendi. O trauma de dirigir. Certo? Essa pessoa vai ficar limitada, porque depois ela não consegue voltar pro volante. E aí? Tudo que ela fazia com o automóvel antes, ela não vai poder fazer mais. Caramba. Olha a falta que faz. Entende? Nossa, e é um impacto gigante, né? Tipo, em questão, por exemplo, dirigir. Hoje em dia é comum que pelo menos quase uma boa parte da população dirige, né? Então, você pensa, né? Às vezes, tipo, você tem que trabalhar, às vezes você é um pai de família e você precisa, por exemplo, vou trabalhar de Uber, tal, não sei, né? E não consegue por conta de um trauma desse, por exemplo, né? Sim. Então, é bem preocupante por conta dessas coisas que acontecem, né? Exatamente.
Quer ver outra coisa que ele imita? Eu cuidei de um caso que um menino novo, rapaz, ele já era casado, pai, mas era bem jovem, devia ter uns 25 anos. Esse menino, ele era muito bom no que ele fazia, sabe? Uhum. Na empresa que ele trabalhava metalúrgica, ele desenhava peça melhor que o engenheiro. Ele criava peças sem ter formação universitária, né? De faculdade. Aí, a empresa chegou no seguinte ponto. Falou para ele assim, ó, ou você se forma na faculdade para você continuar trabalhando com a gente, mas tendo tudo para poder assinar os laudos daquilo que você cria, ou então a gente não tem como ficar com você. Ou seja, tinha como ficar com ele sim, mas foi tipo uma ameaça. Sim. Só que ele morria de aversão a fazer universidade. Entendi. Ele tinha aversão a isso. Era uma coisa que ele não queria de jeito nenhum para a vida dele. Por conta que tinha 2 crianças pequenininhas, um era bebê, ia ter que chegar do trabalho e ir para a escola, voltar meia-noite. O período que ele mais precisava ficar com as crianças, com a esposa, ele ia ter que ficar ausente. Entendi. E ele não queria perder isso. Não queria abrir mão, né? Não queria abrir mão. E aí um dia, o superior dele teve uma conversa forte com ele e ele traumatizou com a conversa. Pra você ver, né? E aí o que acontecia? Ele começou a passar mal, teve que ir para o médico várias vezes, com o coração acelerado, começou a ter crise de pânico por causa daquilo. E ele chegou em mim bem nessa época. E eu perguntei para ele, o que acontece com você quando você vai para a empresa? Ele falou, Isaías, em casa eu estou bem até. Aí eu falo, bom, eu vou voltar a trabalhar. Né? Aí eu pego e chego na porta da empresa. Começa a ter crise de pânico. Aí eu vou para o hospital, direto para o hospital. Você vê, né? Ou seja, a mente dele pegou o local, né? Que aconteceu a conversa lá, que era a empresa, e através do visual, auditivo, sinestésico, até a voz do superior, né? Foi bem na mente. E construiu esse trauma instantâneo e pum! Esse cara pegou trauma de trabalhar. Entendeu? Ele saiu da empresa. Fez o tratamento, tal, mas saiu da empresa. Ele preferiu sair e trabalhar em outro lugar que não tinha essa pressão. O cara nunca mais teve pânico, entendeu? Mas foi um trauma que ele pegou. Um trauma mesmo, né? Ele resolveu, mas tem pessoas que não resolvem. Que nem... falar um ponto, né? Um pouco da minha vida, né? Quando eu era mais novo, eu tive um problema emocional também, voltado para pânico também, né? E comigo foi uma coisa bem doida, por causa que eu era bem criança na época, eu tava com 4, 5 anos... E você sabe, criança gosta de sair... Vai andar com mãe na rua, sai pulando em cima de tudo, cara. Né? Sai pulando em cima de lixeira, se deixar sobe no carro dos outros, e vai indo, né? E eu tava brincando, né? E, cara, eu tinha alguns tocos de árvore, sabe quando corta a árvore só fica os toquinhos, assim? Tinha 2 tocos. Eu peguei, pulei com as 2 pernas juntas em cima do toco, pulei no chão. Normal. Aquele dia ele tinha dado meio que uma chuvinha e tal, assim, um tempo meio ruinzinho, assim, sabe? Meio molhado, né? Cara, eu fui subir nesse segundo toco e fui pular com os 2 pés junto. Só que esse toco, ele tinha a parte do corpo dele era menor. Ele era menorzinho. E eu dei um pulo mais alto. Caraca. E eu caí bem na ponta desse toco, eu escorreguei e engoli o ar. Só que daí, tipo, eu não caí no chão. Né? Mas eu só tomei o susto, só o baque ali na hora, né? Nisso que eu caí, cara, eu tive um problema ali no momento, onde me faltou ar e não voltava mais. Por causa que eu tinha engolido o ar, entendeu? Travado. E aí, cara, aconteceu um negócio lá que minha mãe teve que fazer a respiração boca a boca pra me voltar, cara. Olha. Então foi feio mesmo o negócio, sabe? Traumatizante mesmo, criança e tal. Cara, e eu passei 3 anos da escola, eu não pude estudar. Por quê? Porque eu não conseguia sair de perto da minha mãe. Porque eu tinha qual gatilho ali? O gatilho que se eu saísse perto da minha mãe e acontecesse de novo, a única que poderia salvar era ela. Então eu ia pra escola, passava mal e ia pro hospital. Eu saía de perto da minha mãe, desmaiava no hospital. E aí fez, cara, aquele monte de exame, aquele monte de coisa. E aí, até entender que era a síndrome do pânico ali que tinha por conta dessa ação que aconteceu. E eu entendo perfeitamente que, pra mim, qual que foi a solução? Quando eu comecei a brincar com a molecada na rua, aí daqui a pouco eu tava na rua de trás, brincando. Aí daqui a pouco eu já tava na outra rua de cima. E aí começou a afastar, e daí começou a entender que o quê? Que não tinha nada a ver, entendeu? Não era minha mãe, entendeu? Sim. E aí que eu comecei a desenvolver e entender que realmente só aconteceu aquele momento e não ia acontecer de novo.
entendeu? Mas Você superou o trauma. pra mim foi assim, né? Eu superei, Sim. demorou um tempinho, Sim. mas foi, entendeu? Sim. E assim, né? Eu vejo que a sua área tem uns par de trauma que acontece de tudo quanto é Meu tipo, Deus. né? Tem alguns aí que, sei lá, você possa comentar meio por cima, assim, né? Tipo, alguns traumas doidos, assim, que já apareceu. Às vezes um engraçado também, não sei. Sim. Por exemplo, esse caso que eu te contei do menino, né? Foi um trauma que limitou a carreira dele, né? Olha pra você ver, a empresa ia pagar a faculdade para ele. Nossa. E o trauma limitou ele. Tesourou. A carreira dele. Uhum. Entendeu? Continuou como técnico em outro lugar, porque o trauma impediu ele até de ficar naquela empresa. Ele pediu a conta. Olha que limitação, né? Eu já peguei, por exemplo, pessoas que têm trauma de barata, por exemplo. É simples de tudo, né? Mas para a pessoa é um horror, né? Ou seja, a pessoa fala assim, porque tem trauma que ele desenvolve uma fobia, sabe? Do objeto do trauma. Por exemplo, o sujeito que bateu o automóvel, né? Eu tratei não um caso, vários, esse aqui que eu estou lembrando para te contar. Mas tem vários casos, né? Que eu tenho um processo lá na clínica que é perca o medo de dirigir em 3 sessões, né? Que é pessoas que parou de dirigir por trauma emocional e ele tem habilidades para dirigir, tem habilitação, tudo. Só que o emocional dele que tá, né? Tá abalado, né? O pós-trauma aí que tá impedindo, né? Então, o que eu trabalho nesse processo é para desfazer o trauma, certo? Para a pessoa voltar a dirigir, certo? Então, no caso da pessoa aí, que ficou limitada, ela passou no processo e quando a gente conseguiu desensibilizar o trauma, desconstruir o trauma na mente dele, ele voltou a dirigir normalmente. Entendi. Ela voltou a ter uma vida normal com o automóvel, né? Então já apareceu o trauma desse tipo aí. O da barata, por exemplo, não era pessoa assim, é uma criança. Não, é pessoa adulta, sabe? Via sair correndo. Quase 1,80 m de altura, e apareceu uma barata, ele subia na mesa, né? Em qualquer lugar que aparecesse, ele fazia escândalo. Ou seja, era extremo mesmo, extremo. Poderia até acontecer um acidente, derrubar alguém, ele mesmo cair. Que doido, né, porque cara? ele só corria. Não tinha direção. Só disparava e já era. Parado, e às vezes nem via, só de alguém falar. Já começava a se coçar, assim. Já ficava fóbico, né? Já teve casos de pessoa que teve lagartixa, sabe? A pessoa teve um Caramba, sério, cara? Lagartixa não faz nada, cara. Lagartixa, trauma, e aí pegou a fobia de lagartixa. Veio uma lagartixa que já paralisava, né? Teve um caso que eu tratei de uma menina, ela tinha uns 19 para 20 anos de idade, um trauma que ela pegou aos 4 aninhos de idade, 4 para 5, e gerou uma fobia social. Né? Então, quando ela me procurou por causa da fobia social. Até a gente conversou agora há pouco sobre as limitações que o trauma traz. Essa menina mesmo tinha uma limitação forte. Por exemplo, ela tentava arrumar emprego, ela nunca tinha trabalhado como empregada e ela precisou agora trabalhar. Então, ela ia procurar emprego, ela tinha fobia social. O que é fobia social? Ela não conseguia aproximar de gente. Gente estranha. Que não fosse a mãe dela, por exemplo. Entendi. Grudada na mãe o tempo todo, não conseguia. Né? Aí o que acontece? Se ela fosse para um lugar, tivesse uma pessoa no ponto de ônibus, ela não aproximava do ponto de ônibus. Que doido. Ela não ia no salão de cabeleireiro. Entendeu? Ela não ia no shopping. Não conhecia o shopping. Nossa, com 19 anos. Quanta limitação, né, cara? Uma fobia coisa, social. Né? Aí, quando eu fiz um rastreio, né, para fazer ali o diagnóstico dela, a gente chegou onde originou esse trauma. Ela tinha 4 para 5 anos, morava na roça, na fazenda, e lá na fazenda, ela e os irmãozinhos dela, quando chegava qualquer pessoa estranha, eles escondiam debaixo da cama, no guarda-roupa, né? Que eles tinham medo de gente, né? Já desde pequenininho. Meio estranho. Aí, o que aconteceu? O pai dela arrumou um trabalho, né, um emprego numa empresa na cidade. E levou a família para morar na cidade. Nossa, do 0 pro 100, assim, né? Do 0 pro 100. Aí a menina, né, ali, 4 para 5 aninhos. Aí a empresa, ele entrou na empresa já no 2º semestre do ano, né? Estava chegando perto do Natal. A empresa fazia confraternização para os funcionários. Nossa, em sequência, cara. E aí a empresa
pegou, anunciou que ia ter uma confraternização bem grande na empresa, que era para trazer as famílias, as crianças, né, para brincar. E tinha montar o roda gigante, parque, palhaço, um monte de coiseira, né? Som, né? Cantor. E montou tudo aquilo ali. Aí o homem trouxe a família e trouxe a menininha junto. Aí quando a menininha chegou, viu aquele monte de coisa. Gente, um som estrondoso. A menina grudou na perna da calça do pai e ficava ali tremendo, né? Grudadinha ali, com o olho desse tamanho aqui, né? E não cabeu nada, né? Chorando. Cada coisa que ela via, ela chorava. Chorava. Aí o pai mandava ficar quieta, cala a boca, aí que ela chorava mesmo, aí que o trauma aumentava, né? Aí arrumou uma monitora lá da empresa que estava ajudando a olhar as crianças e a menina estranhou a mulher, ficou mais nossa, piorou mais ainda. Acabou com a menina ali. Nossa, arrebentou tudo. A menina desenvolveu a fobia social com aquele trauma ali. E pra você ver, né, e cara? Essa festa de confraternização, ser exposta a um Caramba, ambiente cara. que ela tinha medo, entendeu? Um negócio assim e dá um impacto gigantesco. Aí quando ela me procurou, ficou muito séria a situação dela, porque ela tinha sabotado todas as entrevistas de emprego que ela conseguiu. E ela estava precisando trabalhar porque ela só era a mãe dela. A mãe dela tinha acabado de um divórcio e precisava trabalhar, né? O que aconteceu? A menina sabotava uma entrevista atrás da outra. Ela nem ia na entrevista. Ela dava dor de barriga, ela dava dor de cabeça, ela dava enxaqueca, ela... Sabe? O corpo reagia para fazer. Aí quando ela não tinha mais o repertório de sabotagem dela acabou, aí ela teve não tinha mais o que falar, sabe o que ela fez? Se jogou na frente de um carro. O louco, cara. Pra não ir na entrevista de trabalho. No caminho de ir para a entrevista. Você é louco. Exato. Aí a mãe dela ficou muito preocupada, falou, não, o negócio agora não dá mais, né? Ô louco, cara. Agora o negócio ficou... Eu até fiquei meio bugado aqui, cara. Exatamente. Nossa, chega a esse ponto, cara. Opa. Que coisa doida. E foi interessante. Aí eu trabalhei isso com ela quando a gente fez um processo com 6 sessões, né? De psicoterapia breve. Que a psicoterapia breve é a minha especialidade, né? Maior. Eu faço outros tipos de terapia, de processos, né? Sobre diversas necessidades, mas a psicoterapia breve é a que eu mais uso, né? Porque tem efeito muito rápido, né? Desfaz coisas profundas em pouco tempo, de forma bem impactante, certo? Do jeito que a pessoa entrou naquilo, ela sai com a mesma rapidez. Entendi. Com a mesma rapidez que o trauma é um aprendizado por impacto emocional instantâneo, a psicoterapia breve também, numa sessão, você consegue já tirar a dá pessoa daquela situação. Você consegue desfazer aquilo em uma sessão. Você entende? Sim. Então eu trabalhei com 6. Na terceira, ela conseguiu uma entrevista, né, numa empresa aqui da cidade, né, um supermercado grande, uma rede. Aí ela falou para mim, Isaías, tem uma novidade para você. Consegui uma entrevista, né, no supermercado tal, né? Você me ajuda? Para a entrevista? Ajuda, então vamos fazer o seguinte, ao invés da gente fazer a sessão que eu havia programado para você hoje, eu vou preparar você para a entrevista. Que da hora. Entendeu? Eu preparei ela para a entrevista, né? Terapeuticamente. Né? Deixei ela equilibradíssima. Ela passou, trabalha lá até hoje. Isso já tem uns quase 4 anos. Nossa, que legal, cara. Pra você ver, né? Que coisa doida, né? A menina se transformou, ela escondia a beleza dela, ela se achava feia e não era, a menina linda. Nunca tinha namorado ninguém. Pra você ver, né? Entendeu? Começou a trabalhar, arrumou namorado. Mudou completamente, né? Foi conhecer o shopping. Entendeu? Então, já apareceu todo tipo de trauma. Já apareceu pessoas com trauma de elevador. Isso aí eu acho que é comum lá na capital, né? A capital de São Paulo né? Não entrava em elevador. Tem um caso até aqui de Santa Bárbara mesmo. É mesmo? De uma moça que eu tratei. Mas não tem nem lugar direito em Santa Bárbara que tem. Brincadeira, daqui a pouco tu vai tacar pedra em mim aqui. Ela estava comigo fazendo um processo semelhante, 6 sessões, né? Ela tinha bastante crise de pânico, né? E tinha o trauma e a fobia de elevador. Não entrava em elevador, de jeito nenhum. Aí, quando ela estava ali pela 3ª sessão, um parente dela teve um infarto. E ligaram para ela correr
ir lá onde eles estavam, porque eles tinham ido para o Centro Médico de Americana. É um prédio bem alto, não sei se você conhece aqui no centro. Conheço. Centro Médico. Final da Avenida Brasil aqui, tá? Um prédio bem alto, nem sei quantos andares tem aquele prédio, não lembro agora, mas é mais de 10. É mais de 10, né? É mais de 10. E ela foi parar ali, no prédio, e o lugar do consultório do cardiologista que o cunhado estava, né, o parente, era lá em Simão. E ligaram para ela, ele teve infarto, a gente está todo mundo aqui, a família aqui, né, para dar um apoio e tal, vem para cá, direto do trabalho. Ela foi, chegou lá, ela chegou no prédio, subiu a escadinha do prédio ali, apertou o botão do elevador, entrou, subiu, e chegou lá em cima, ia amassar os caminhos, aí, depois que ela estava lá em cima, que calmou um pouco, ela começou a pensar, como que eu vim parar aqui? Eu não entro no elevador? Entendeu? Já tinha resolvido. Eu nem tinha trabalhado a sessão com ela para tirar o medo do elevador, só que ela não tinha fisicamente entrado no elevador, literal, real, e naquele dia entrou sem notar. Nem percebeu. Sem fazer consciência. Ou seja, superou o trauma. Sim. Entendeu? Nossa, que doido, cara. É interessante. Não, é legal, cara. É uns negócios totalmente diferentes, né? Então, assim, em base a tudo que você está falando, então, para todo tipo de trauma existe uma solução. Existe uma solução. Existe solução. E às vezes é mais simples do que a pessoa pensa. Porque o que atrapalha muito é a pessoa acreditar que para poder desfazer um trauma, né, uma situação traumática, né, a gravação daquilo na mente da pessoa, precisa de usar coisas complicadas e demoradas. Não. Dentro da psicoterapia, você pode usar uma coisa simples, relativamente simples. Para o profissional é simples, né? E depois, teve casos que a pessoa falou assim para mim, é uma pessoa que tinha trauma de chuva, de tempestade. Depois que ela superou o trauma, ela tomou banho de chuva. O que eu fiz com ela para superar, ela falou para mim assim, mas era só isso que tinha que fazer? Só isso aí que você fez, resolveu? Eu tô até agora sem acreditar. Entendeu? Por quê? Parece que é simples, que é pouco. Não é, é profundo. Nem sempre o que é simples não é profundo. Entendi. Então a psicoterapia breve ela tem esse lance de fazer a coisa profunda, rápida e simples. Entendeu? Não precisa complicar e demorar. Entende? Entendi. Então a pessoa, por pensar que precisa ser complicado e demorado, às vezes nem procura ajuda. A pessoa fala assim, vou entrar aí num tratamento de 8, 10 anos para desfazer uma fobia, né? Eu não tenho dinheiro para isso. Eu não tenho tempo para isso, né? E a pessoa acaba convivendo com aqueles traumas a vida toda, achando que não tem solução rápida, simples, né? E profunda. Que legal. E pode levar ele a uma vida normal, né? Transformar, né? Se aquilo nunca tivesse acontecido. De 0 a 100, assim, ó. De 0 a 100. 6 sessões, é 6 isso? sessões. Tem casos que dá para fazer até com menos. Caramba, cara. É que o processo de 6 sessões, a gente propõe ele quando a gente encontra outras coisas. Então tem várias coisinhas. A gente fez um diagnóstico e encontrou esse trauma, mas encontrou outras coisas. Encontrou outras arestas, né? Entendi. E aí, numa sessão só, não vai dar para tratar tudo. Então, a gente fala para a pessoa, encontrei isso. Você quer resolver só isso aqui ou você quer resolver tudo? Entendi. Não, eu quero resolver tudo. Aí joga para 6 sessões. Mas tem caso, por exemplo, você fez eu lembrar agora de um caso de Santa Bárbara também. É uma menina que ela tinha várias fobias. Ela tinha fobia de ficar sozinha. E ela já tinha mais de 27 anos, nunca tinha saído da casa dos pais, né? Nunca viajava sozinha. Ela tinha fobia de dirigir automóvel, certo? E ela tinha medo de imaginar voar de avião. Só de pensar, ela já tinha... Toda a locomoção. Já tinha ataque de ansiedade só de pensar. E ela inventou ir para os Estados Unidos. Trabalhar lá. Morar e trabalhar. Legal, hein? Entendeu? E aí ela tinha medo de tratar os medos. E ela enrolou até a última semana, até o último dia. Ela ia viajar no domingo e ela só sobrou a sexta-feira para ela vir até a mim. Aí, ó. Você não tem para onde ir. Pelo amor de Deus, Isaías, faz 3 noites que eu não durmo, não prego o olho com esses medos. E eu deixei para a última hora porque eu estava com medo de ir aí, né?
E o que você pode fazer para me ajudar? E eu falei, cara, você me lascou aí, você deixou eu tirar tudo esse arsenal de fobia e medo aí numa única sessão, né? Falei, ó, seguinte, você quanto tempo você tem? Não, eu só tenho sexta-feira à tarde. No sábado eu tenho que ir para São Paulo, que ainda tem um negócio na embaixada que eu tenho que pegar uma assinatura lá. Nossa. Né? E vai ser tudo combinado, assim, e domingo eu embarco. Aí eu falei, faz o seguinte, ó, você tem como vir no consultório na sexta, lá pela 1h30 da tarde, né, umas 13h30 por aí eu fico com você até tirar tudo que precisa. Uhum. Eu fiquei com essa menina da 1h30, das 13h30 da tarde até umas 18 horas. Nossa. Trabalhando tudo que tinha de medos que ela ia enfrentar naquela viagem e na vida lá. Né? Até o medo de dirigir eu tive que trabalhar assim, ó, instantâneo ali. Caramba. Tudo, cara, o medo do louco. avião, o medo de dirigir, o medo de ficar sozinho. Né? Aí foi uma bateria. Né? Em sequência, né? A menina foi super segura. Eu falei, ó, quando você estiver dentro do avião, a hora que você, antes de embarcar, se quiser ligar para mim, liga, que eu quero saber o que está acontecendo com você lá, tá? Se precisar, eu te monitoro, né? Via WhatsApp aqui e tal. Não, tranquilo. Aí se estiver tudo bem, não precisa me ligar. Aí você liga depois que desembarcar lá, para falar para mim como é que foi. Aí ela só me ligou depois que desembarcou lá. Ai, que da hora. Aí dando pulos de alegria, tirando foto, filmou, mandou para mim, tudo. Que legal, cara. Então tá lá até hoje, nos Estados Unidos, né? Isso já aí, tem ó. uns 5 anos mais ou menos. Zazá, mudando Entendeu? vidas, vai. Então, são vários tipos de trauma, sabe? Você perguntou, né, se tem tipos diferentes. Sim, esses que eu mencionei para você foram alguns que eu deparei, que eu ajudei a resolver. Mas eu já vi falar de cada tipo de trauma, assim. Então, os De negócios loucos. altura, de escada, né? Uhum. Trauma de banheiro, né? Tem pessoa que entra no banheiro e larga a porta aberta. Ele tem trauma de ficar sozinho com o banheiro fechado. E larga a porta aberta. Aí eu já tratei casos assim, quando eu fui estudar o trauma, ele se trancou no banheiro quando era pequeno, ele virou a chave. Quebrou a chave. E aí ele não conseguia abrir, desvirar, ele começou a gritar lá dentro. E a mãe dele não escutou, né? Não entendi. Perto, Aí ficou em choque. Ficou um tempão lá dentro em choque. Ou seja, você entendeu? Pronto, pegou trauma de trancar, fechar a porta do banheiro. Aí o cara tava adulto já, quando me encontrou, e largava a porta do banheiro. Que coisa louca, né, cara? Cada uma, né? Estranho, né? E, Zazá, como que faz, assim, eu acredito que tem muita pessoa que agora começou a identificar o que é um pouco trauma, né? O que realmente é ali, os impactos que tem também, né? E essas pessoas, digamos ali que a pessoa mora lá no Espírito Santo, né? Nossa, mas e agora? Quem que eu vou procurar? Quem que vai me ajudar? Eu quero que você fale um pouco como funciona o seu processo, tá? Com essa ajuda, né? Sei que ele funciona tanto físico, quero saber se ele funciona através do online também, né? Lembrando que todos os contatos, todas as informações vão estar na descrição, caso você queira entrar em contato com o Zazá aqui, né? E faz uma breve apresentação sobre essa parte, por favor. Olha, Jefferson, o presencial a gente faz aqui na cidade americana, né? Então a gente tem a clínica, né, que fica lá na rua Dona Marina Zandoná Rubinato, né, 605, você até conhece o nosso endereço lá, né? Então lá a pessoa agenda através do WhatsApp, né, e entra em contato com a gente, ou através do Instagram, né, ou qual canal que a gente tiver lá, vai estar um botão lá que cai no WhatsApp, né? O WhatsApp nosso aqui, né, que é o 19971641905. Depois vai estar na descrição, né? Vai estar lá. Mencionou. Então, o que acontece? Essa pessoa ela mora aqui nas imediações, né? Por exemplo, eu tenho cliente de Sumaré, de Hortolândia, de Campinas, né? O mais longe aqui que veio até a mim, presencial, foi de Rio Claro. Entendi. E eu tratei bastante cliente de Rio Claro, que veio presencial. Vinha, né, uma vez por semana, né? Geralmente eu faço uma vez por semana, né? Pula uma semana entre uma sessão e outra. Entendi. Né, processo. Ele é breve, mas tem esse período de uma semana. E Cosmópolis também, já tratei bastante gente de Cosmópolis, Limeira, né? Legal. Essas imediações aqui, tá? Já teve pessoas que viajou do Paraná para cá e ficou um mês aqui para fazer o tratamento, depois voltou, era aposentado, né? Já aconteceu também,
tá? Queria estar presencial comigo, né? Legal, bacana. Mas nós atendemos online para o mundo todo, tá? A mesma qualidade que a gente faz presencial, a gente consegue fazer por videoconferência. Legal. Tá? Não importa o canal que usa, se é o Zoom, né? Se é o próprio WhatsApp ali no celular da pessoa. Hoje tem o Meet também, que o pessoal usa bastante, né? Tem uma qualidade de imagem, som. Mas dá para fazer tranquilamente, né? Eu tenho vários cases, né, de sucesso de pessoas que fez um tratamento forte, né? Profundo, com problemas lá da Europa, lá do outro lado do mundo lá, e com a psicoterapia breve comigo. Que legal. Tá? Eu tenho um caso de um soldado, veterano de guerra, e ele mora em Florença, na Itália, né? E ele me encontrou com problemas seríssimos de fobias, trauma de guerra, né? Ele participou em várias ações de guerra, né? Traumatizantes, né? Viu muita coisa grave e também ele mesmo já sentiu na pele, né? Os traumas, né? Já levou tiros, né? Entendi. Já foi baleado várias vezes, né? Tá? Já foi torturado, né? Nossa. Entendeu? Capturado e torturado, né? Sofreu tortura química, né? Sabe aquela hipnose com injeção química? Sim. O soro da verdade lá? Já fizeram várias coisas com ele, né? Então ele tinha todos esses traumas, essas coisas que não deixavam ele dormir mais, né? Ele não era mais soldado, já tinha dado baixo, mas agora os traumas começaram Os traumas vir, aparecem, né? E ele começou a ter problemas seríssimos de surto na rua, no trabalho, sabe? Então aquela parada que você vê bastante ali, tipo, tem gente que faz muito filme, né? Faz isso, né? Sim. Que pessoas que voltam e tem aqueles disparos emocionais com e tal. Não, ele estava tendo um problema seríssimo. Inclusive, o psiquiatra dele determinou que ele estava com borderline, mal de borderline, né? Que é um distúrbio, né? Emocional pouco comentado o borderline. Mas a pessoa, ela faz coisas, depois ela não lembra que fez. Entendi. Entende? Faz coisas e não lembra que fez. Que doido. Tá? Um dos sintomas é isso. Mas tem vários detalhes para determinar o borderline aí. Para nós não importa o nome que se dê. Qualquer comportamento de distúrbio, para nós é como se fosse o mesmo. Da psicoterapia breve é como se fosse o mesmo. A gente trata com a mesma naturalidade que trataria um outro tipo, conhecido com aquele pouco comentado. Transtorno de personalidade, seja lá o que for. Só para você ter uma ideia, essa pessoa, ela não produzia mais serotonina no organismo. E já tinha usado tudo quanto é mecanismo medicamentoso com ele, num período de 20 anos, tentando resolver e nada. Nossa. Aí quando ele me encontrou, ele fez a psicoterapia breve online, 100% online. Aí que da hora, velho. Online. Ele recuperou de forma tão rápida, que a próxima retorno dele no psiquiatra, a serotonina dele havia subido. Caramba, cara. Eles haviam tirado a carteira de motorista dele, o passaporte, por causa que era perigoso ele, não estava mais seguro ele ficar apto aí para viajar, dirigir, né? Sim. Estava tendo muitos problemas de surto. Ele recuperou tudo isso de volta. Recuperou a carteira de motorista, o passaporte, recuperou a serotonina, né? O corpo começou a produzir serotonina. Aí o psiquiatra dele falou assim, olha, o que é que você fez da última vez que você esteve aqui para esse retorno? Você estava aqui preocupando a gente há 20 anos. 0 de serotonina. Nós demos até mercúrio para você nos medicamentos. Nossa. E nada. O que você fez? Aí ele falou, olha, a única coisa que eu fiz foi um processo de terapia breve com um rapaz lá no Brasil. Aí ele falou, mas como assim? Explica. Ele falou, eu não sei explicar. Eu sei o que ele fez, mas explicar o fundamento eu não sei. Ele é profissional. Aí o psiquiatra, era um psiquiatra e um psicólogo que cuidava dele, falou assim, ó, tem como você pedir para esse profissional fazer um laudo para nós do que é que ele fez, detalhado, para a gente entender que você é um estudo para nós aqui. A gente não sabia mais o que fazer com você. Que doido, cara. Aí eu mandei o laudo em português, ele traduziu pro italiano, né? E levou para eles, tá hoje no histórico dele lá. Que da hora, cara. Essa transformação, entendeu? Aí. E foi feito online, 100% online. Maravilha. Daqui em Florença. Você entendeu? Caso em São Paulo, tratei bastante, né? Na Bahia, alguns casos na Bahia. Enfim, não importa. Qualquer lugar do mundo. Tendo uma internet que tenha aí
que não fica caindo, né? Que dá para manter ali uma certa estabilidade. Uma internet legal. E um aparelho de celular. Acabou, pronto, tá resolvido. Para resolver os traumas aí a qualquer distância. Legal. Tranquilamente. Zazá, muito obrigado por todas as informações, muito obrigado pela sua presença aqui mais uma vez, né, passando esse incrível conhecimento para as pessoas, que eu acredito que vem ajudando muito, né. Já vi pessoas mandarem mensagem para mim, né, falando que realmente já ajudou, que fez muito sentido, que teve uma outra visão sobre alguma coisa que sentia, né. Tem até mesmo o Kelson, né, que comenta bastante, né? Então, assim, gostaria de estar agradecendo você, né? E para quem quer o contato do Zazá, entrar em contato aí para poder ver essa parte, né? Vai estar na descrição, como eu falei, né? E a gente sempre gosta de estar encerrando aqui com uma oração. Lógico, se você permitir, né? Claro que eu permito. Vamos lá, então? É o dono de tudo, né? É isso aí. É possível isso daqui. A honra é minha, tá? Eu agradeço a oportunidade que você me deu de estar com você, estar aqui com a sua equipe, Gustavo, tá Gustavo, bom? Erasmo, né? Então, essa rádio maravilhosa, né? Tem levado aí a bênção, né? E a prosperidade aí para todas as pessoas que estão aí de parceiro, né? Então, olha, só tem aí a elogiar e agradecer vocês, tá? Por essa oportunidade. Fico feliz em saber. Aqui com vocês, tá? Beleza. Vamos lá, então? Prazer. Beleza. Querido Pai, nós gostaríamos de estar agradecendo ao Senhor por esse novo programa, Pai. Gostaríamos de estar agradecendo pelo o Senhor estar colocando esse vídeo na frente dessa pessoa que está assistindo neste momento, que provavelmente ela esteja precisando e que o Senhor possa pôr sua mão sobre ela, que possa caminhar ela e que tenha entendimento sobre esse vídeo, que possa fazer sentido para famílias e pessoas e para que também possa ser cada vez mais alcançado, né, outras pessoas e que possam cada vez mais serem ajudadas. Pai, nós gostaríamos de estar agradecendo por toda a saúde e proteção e por o Isaías estar presente conosco hoje, passando o seu conhecimento. Que o Senhor possa abençoar a família dele e a vida dele também e que possamos cada vez mais ajudar mais pessoas. São essas coisas que gostaríamos de estar agradecendo e pedindo a Ti, Pai. Em nome do Seu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém. É isso aí. Muito obrigado, viu? Com Deus. Valeu. É nóis, Zazá. Valeu, pessoal. Fantástico.